Meus amados, boa noite a todos. Boa noite. Peço que você abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 45. Nós vamos rapidamente pensar sobre um tema importante, que é a superação de limites. Superando limites é o dia de hoje. Quero te perguntar se você está disposto a superar os seus limites. A gente às vezes fica numa situação meio complexa, desejando algumas coisas, querendo que Deus faça alguma coisa por nós, só que a superação de limites tem que ser algo muito bem pensado. Nosso país não tem uma cultura muito forte sobre superação de limites. A nossa cultura brasileira não é uma cultura, dos dias de hoje, de superação de limites. Na verdade, a nossa cultura é uma cultura mais de busca do conforto. O brasileiro tendo comida, água, sombra, um futebolzinho, está feliz, fica super satisfeito. Outras nações já têm outro conceito sobre superação de limites. Não se permitem ficar muito na zona de conforto, já tem um outro comportamento. E essa superação de limites para nós é um desafio em dobro, porque a nossa sociedade tem dificuldade com isso. Gênesis capítulo 45 vai tratar sobre os limites que precisam ser superados dia a dia pelo crente em Jesus. Eu vou explicar rapidinho. José, está aí contando a história, que José do Egito já era governador do Egito, já havia dominado a circunstância daqueles sonhos que o faraó teve, ele já havia interpretado o sonho, ele já era governador, ele já estava numa situação muito confortável, já estava tudo bem com ele, a vida dele tinha mudado da água para o vinho, ele era anteriormente um prisioneiro e agora ele era um governador. E ele está agora numa situação muito confortável. Mas mesmo assim, ele decide superar os limites. Gênesis capítulo 45 vai contar aí o encontro de José e os seus irmãos. Não foi um encontro fácil. Eram 11 irmãos, totalmente diferentes, e que no passado anterior, mais ou menos uns 20 anos antes, aqueles mesmos irmãos foram que venderam José. E José, no capítulo 45 de Gênesis, vai tratar dessa revelação. Se fosse no tempo de hoje, você faria parte de um quadro do programa do Ratinho, com certeza, porque daria um ibope maravilhoso, porque foi neste capítulo de Gênesis 45 que ele revelou quem ele era. Ele já havia se encontrado, ele já havia sabido que eles eram os irmãos dele. Tanto que ele perguntou pelo pai, perguntou pelo irmão mais novo, e eles falaram algumas informações, mas em Gênesis 45 ficou claro, foi o momento que ele falou assim: eu sou o seu irmão, aquele que você vendeu no Egito. E eu fico imaginando a cara dos 11. Eu fico imaginando a cara de Rúben, que era um dos mais velhos, um dos mais experientes. Eu fico imaginando a cara deles, sabe, falando assim: como assim você é nosso irmão? A gente vendeu você como escravo, como é que você é governador? Como é que você agora manda em nós? Que história é essa? Em Gênesis 45 vai falar aí, a gente vai dividir em algumas partes. Nós vamos ler primeiramente do verso 1 até o verso 3. E a gente vai observar algumas dicas, alguns passos para que a gente possa ter mais facilidade em superar os nossos limites. Quero destacar aqui, os limites são feitos por nós. Quem põe limite na sua e na minha vida, o primeiro que coloca limite somos nós mesmos. Então quero te dizer, se você quer superar o seu limite, é você que tem que superar. Vamos lá? Gênesis 45, do verso 1 até o verso 3, diz assim: Então José, não podendo se conter diante de todos que estavam com ele, bradou: Fazei sair todos da minha presença.
e ninguém ficou com ele. E quando José se deu a conhecer aos seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também da casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda o meu pai? E os meus irmãos e os seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Vamos parar por aí. O primeiro passo que a gente pode assim revelar perante a palavra, se nós queremos superar os nossos limites, é tirar as máscaras das nossas emoções. Tirar as máscaras das nossas emoções. Aqui a palavra fala que José chorou e bradou tão alto que os vizinhos da onde estavam e o choro dele da casa de Faraó eram ouvidos. Nós brasileiros temos uma dificuldade. A gente é ensinado desde pequenininho a esconder as nossas emoções. A gente pergunta assim para o outro que encontra na rua: e aí, meu querido, está tudo bem? Às vezes não está nada bem e a pessoa responde: está tudo bem. Quantas e quantas vezes eu, como pastor, tenho que tentar descobrir as emoções das ovelhas, porque as ovelhas escondem de seu pastor aquilo que estão sentindo. Quantas vezes? Quero dizer, querido, que se você quer superar os limites e ter as mesmas bênçãos que José teve, você precisa colocar as suas emoções para fora. Você precisa fazer isso. A primeira emoção que você precisa colocar para fora é o choro. Mas o choro não é uma emoção. O choro é uma ação. Sim. Mas já percebeu como é que nós temos o costume de não chorar na frente dos outros? Já percebeu? Quero dizer, querido, que é necessário colocar as nossas emoções para fora. E a primeira delas são aquelas que provocam as nossas lágrimas. A segunda ação referente à emoção é o bradar. Você sabe o que é bradar? Bradar significa dar um grito, fazer algo que vem de dentro, algo que é da alma. José, aqui, além de chorar, ele bradou, não de alegria, mas também não de tristeza, mas o bradar é algo que é da alma, é algo que você fala que está dentro de você. É necessário, se você quer superar os seus limites, eu gostaria que você pensasse: pastor, eu tenho um sonho de fazer uma faculdade, fazer um curso, comprar alguma coisa, ter alguma coisa. Quero lhe dizer, querido, que José também tinha sonhos. Ele só conseguiu os sonhos dele quando ele começou a falar, fazer as suas emoções, expor as suas emoções para que todos pudessem ouvir da melhor maneira possível. Enquanto você ficar escondendo aí as suas emoções, o seu sentimento, você não vai superar os seus limites. Esquece, porque a regra é única. José conseguiu vencer, ser governador, ser vitorioso, porque ele aprendeu desde cedo. Isso ele não aprendeu com os judeus, ele aprendeu com os egípcios, porque o Egito sempre teve uma preocupação com as emoções. A religião egípcia era uma religião emocional. Você pode perceber que os filhos de Jacó, ou seja, os irmãos de José, eles esconderam do pai essa informação que tinham vendido José por mais de 20 anos. Meu querido, isso é gente fria. Os irmãos de José eram irmãos frios, mentirosos, assassinos de sentimento. Quero lhe dizer que se você quer superar os seus limites, você precisa colocar as suas emoções para fora. Se você não fizer isso, isso não vai dar certo. Segunda coisa que a gente pode pensar está no verso 4 até o verso 5. Olha lá. Verso 4 até o verso 5 diz assim: disse José aos seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. E então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vindeste para o Egito. Verso 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque me haveres vendido para aqui,
porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Segunda coisa que eu posso pensar aqui nesse texto é que se nós queremos superar os nossos limites, é necessário montar uma estratégia de amor. Montar uma estratégia de amor. A gente fala muito que Deus é amor, que Deus é paz, que Deus é bom. Sim, mas você já percebeu que Deus manifesta o seu amor de maneiras diferentes para cada um de nós? Porque nós somos diferentes. Você percebeu também que aqui José, nesse caso, ele fala algumas coisas meio contraditórias? Se fosse no tempo de hoje? Se fosse hoje, dificilmente. Digamos assim, vamos imaginar, você e eu somos José, nós fomos vendidos para o Egito, nós fomos colocados dentro de um poço. Já ficou preso no poço? Já ficou preso? Sabe o que é isso? Não, né? Já imagina lá, você ser jogado num poço, ficar preso lá dentro, uma pessoa estranha te tirar lá de dentro e você não ir para sua casa, ir para um outro país que fala uma outra língua. Depois que 20 anos se passarem, você aceitar esses irmãos de volta? Você acha isso natural? Não. Sabe por quê? Porque nesses 20 anos, um pouco mais, que José ficou no Egito, ele aprendeu também que era necessário montar uma estratégia para amar. E uma das coisas que nós erramos muito é amar querendo mudar o outro. A gente quer amar, mas a gente quer mudar o outro para que ele fique do nosso jeito. Eu ouço isso muitas vezes e é um dos grandes erros que a gente vê. A gente normalmente se apega à palavra evangelização. A gente fala assim, olha, a gente tem que evangelizar, eu tenho que evangelizar a minha família tem que receber a Cristo. A gente sabe disso, tem certeza que você tem parentes que não são crentes e que precisam entregar o seu coração a Cristo. Isso não é errado, está certo. Mas a questão é que para amá-los, você vai ter que montar uma estratégia. E se você não montar uma estratégia, você pode ter Cristo do jeito que for, Cristo não vai entrar na sua casa. Na verdade, você, se não montar uma estratégia de amar os seus entes queridos, você pode até atrapalhar mais do que solucionar. E aí que mora a questão. Qual é a estratégia do amor que você tem montado? Qual a estratégia? Hein? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado aí. Qual a estratégia do amor que você tem montado? Pergunta para ele. Qual a estratégia? A primeira estratégia que eu quero destacar está aqui no verso 4. Olha lá no verso 4. Que ele fala assim, ó. Ele se identifica, ele fala assim, ó. Eu sou José, vive ainda o meu pai? Ele se identificou. Ele falou quem ele era. Você já falou para os seus parentes quem você é? Porque às vezes, dentro de casa, a gente quer pregar evangelho, mas não é assim. Você precisa falar para os seus familiares, para os seus amigos, quem você é. E ele falou, eu sou José. Aquele que foi vendido, aquele que não está, eu sou José. Se você quer ter uma superação de limites, principalmente dentro de casa, é necessário falar quem você é. Se você não falar, pastor, mas vai doer. Pastor, mas vai incomodar. Eu sei que vai. Nós somos diferentes, mas é necessário ter essa concepção. Segunda coisa que você precisa falar, que a gente precisa falar, é amar o outro do jeito que ele é. Repete comigo. Amar o outro do jeito que ele é. Aí que dói. Aí dói porque o jeito que o outro é machuca. O jeito que o outro é incomoda. O jeito que o outro é tem dificuldade, faz ter dificuldades. E aí que mora a questão. Se você não montar uma estratégia de amor na sua casa, a coisa vai complicar. Você está preparado para montar essa estratégia? Porque o amor precisa de uma estratégia. E essa estratégia tem que ser montada por você. Você tem que observar a sua família e falar assim, ó, o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos são desse jeitinho. Por exemplo, eu tive que montar uma estratégia para amar o meu pai. Meu pai.
gente boa, gosto muito dele, mas eu tive que montar uma estratégia para amar o meu pai. Qual foi a estratégia para amar o meu pai? Distância. Como assim, pastor? Eu não posso ficar muito tempo próximo do meu pai, porque nós somos iguais. Se eu ficar mais do que 3, 4 dias, hoje em dia, 3, 4 dias na casa do meu pai, no mesmo ambiente que o meu pai, vai dar ruim. Porque ele pensa o mesmo jeito que eu penso. E vai dar conflito. Então nós dois sabemos que tem que ter uma distância de segurança. Hoje em dia eu sei disso. Hoje em dia ele sabe disso. A gente às vezes mistura muitas coisas. É uma estratégia que nós usamos. Eu não incomodo a ele muito, eu não me meto nas coisas dele, ele também não se mete muito nas minhas coisas. Sabe, quando eu aprendi isso, lá na minha casa tinha um cachorro show. E esse cachorro tinha um pote de comida. E eu um dia, meio sem querer, fui mexer no pote de comida do cachorro. Meu querido, eu vi aquele cachorro crescer, eu coloquei comida para aquele cachorro, coloquei água para aquele cachorro, mas um dia, quando eu mexi na comida dele, ele rosnou para mim. Porque ele me deu um limite. Tipo assim, o que ele falou comigo? Sem palavras. Não mexe na minha comida. Eu te amo, tu é um cara legal, você bota água para mim, mas não mexe na minha comida, porque senão você vai ter um problema. Foi isso que meu cachorro falou para mim. E eu tive que respeitar isso nele. Porque se eu não respeitasse, ele ia me morder. Desse jeito. O amor precisa de uma estratégia. A gente às vezes é crente de Jesus, vem para a igreja, mas não monta estratégia nenhuma para lidar com os nossos familiares, com nossos amigos e quer amar. Quero lhe dizer, querido, se você quer superar, ser vencedor, precisa superar os seus limites, precisa montar uma estratégia de amor. Olha lá no verso 5. Olha a estratégia que José montou. Ele fala assim, achegai-vos até mim. E ele fala uma expressão maravilhosa. Não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos. Ele não está falando dele não, tá? Ele está falando assim, ó, não fica triste comigo não. Ele está falando aqui, ó, não fique triste com você mesmo. Ou seja, se perdoa, porque aquilo que vocês fizeram lá no passado deu certo. Ele fala, a estratégia que ele usa, não fique triste. Chega perto, não fique triste. Essa foi a estratégia de amor que José utilizou. Talvez você esteja querendo fazer isso com a sua família sem uma estratégia. Eu gostaria que você fizesse isso hoje. Saísse daqui e montasse a sua estratégia de amor para amar aquele seu filho que é difícil, aquele seu pai que é teimoso, aquela sua mãe que é teimosa também, aquele seu marido, aquela sua esposa, aquele seu neto. Todos nós temos as nossas dificuldades, mas cada um tem a sua estratégia de amor. Outra coisa que eu posso pensar está no verso 6 e no verso 7, para nós terminarmos, que diz assim, vamos lá? Verso 6 e verso 7, de Gênesis 45. E disse José, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar de uma vida de um grande livramento. Terceira coisa que eu posso pensar é que nós precisamos nos preparar para o futuro. Pode repetir comigo? Nós precisamos nos preparar para o futuro. Se nós queremos superar os limites, sermos vencedores em Cristo, a gente precisa se preparar para o futuro. No caso aqui, José vai fazer algo maravilhoso, porque ele, até aquele momento, o Egito não era um lar para ele. O Egito era uma casa, era um local que ele tinha sido comprado por alguém e ele estava ali agora como governador, mas aquilo não era o lar dele. O lar dele era Israel, na casa de Jacó. E aquilo não era um lar. Aí vieram os irmãos dele. Quando ele se apresenta, a partir daquele momento, José começa a planejar
a vinda deles definitiva para o Egito. E isso foi fundamental para que Israel existisse, porque antigamente Israel não era Israel. Israel era uma família, apenas. Era a casa de Abraão, era a casa de Jacó, e parou por ali. Devia ser aí umas 100 pessoas, 150 pessoas mais ou menos, não era um povo, era uma família. Dentro do Egito, aquela família cresce, multiplica. O Egito, durante 400 anos, explorou os filhos de Jacó. Sim, explorou, mas protegeu. Também, a exploração causou uma proteção. Tanto que quando Moisés sai, muito tempo depois, com Israel de dentro do Egito, ele sai com uma população aproximadamente acima de 1 milhão de pessoas. Então não era pouca gente, era muita gente que foi protegida pelo Egito. Mas esse pensamento não veio deles, esse pensamento veio de José. José que trouxe a família dele para o Egito. E o pensamento foi dele. Está aqui, ó, no verso 6, dizendo assim, ó, vocês precisam vir para cá, para que haja uma sucessão na terra, ou seja, do bem. E aí que mora a questão. Você está plantando o quê agora para colher daqui a 30 anos? O que você está plantando agora para colher daqui a 30 anos? O que você está plantando agora para colher daqui a 40 anos? O que você está plantando? Se você quer superar os seus limites, querido, você precisa, eu também preciso, plantar a longo prazo, aos pouquinhos. E uma das coisas que a gente precisa plantar é amor, dedicação, tempo, coisas que precisam ser feitas a longo prazo. O verso 7 deixa muito claro isso. Olha lá no verso 7, olha o que ele diz lá, que diz assim, ó, Deus me enviou adiante de vocês para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Meu amado, se você quer que a sua família no futuro consiga ou continue existindo, alguém tem que plantar isso, senão ela vai deixar de existir. E a responsabilidade é de quem? É minha? É sua, a família é sua. Os seus netos, os seus bisnetos, até aqueles tataranetos que você não vai ver, eles precisam sofrer o impacto daquilo que você está plantando agora. Então eu te peço, meu querido, se você quer ser um vencedor como José foi, você precisa começar a plantar agora para colher lá no futuro. Para a gente terminar, verso 8, verso 9. Vamos lá? Para a gente terminar, que fala assim, ó. Assim, então, não fostes vós que me enviastes para cá, mas sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe, assim manda dizer teu filho José, Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito, desce a mim e não te demores. Uma coisinha que eu quero pensar com os irmãos. Quarta e última coisa. Se nós queremos ser vencedores, é necessário apressar. Faz assim comigo. Faz assim comigo. Precisa? Pezinho direito. Seu pezinho direito aí. Faz assim, ó. Acelera. Fala lá, acelera. Sabe por quê, irmão? Porque para o mal, você já percebeu como é que para o mal a gente acelera? Irmãos, eu vi uma coisa, eu era pequeno ainda, adolescente, na verdade, e eu vi uma vez um dono de uma cadela, de um cachorro, ela estava no segundo andar, tinha um sobradinho da casa, e ela ficava no segundo andar, e ela estava no cio. Na minha rua tinha um cachorro bonito, mas que era da rua. Todo mundo cuidava do cachorro. Quando aquele cachorro sentiu que a fêmea estava no cio, ele subiu no muro de um jeito, ele pulou e foi
sobrado, cruzou com a fêmea e nasceram 7 filhotes. Mas enquanto ele não conseguiu subir naquele muro, ele só corria na frente da casa do rapaz. Ele estava doido para poder cruzar com a fêmea. Por que eu estou falando sobre isso? Porque ele é um animal. Quando ele tem o desejo dele, ele faz aquilo que é necessário ser feito, até coisas impossíveis, praticamente, aos olhos humanos. Ele foi lá, subiu no muro, escalou o muro e entrou no segundo andar numa casa. A gente que não é animal, normalmente a gente só se apressa para as coisas ruins. Vamos lá, dar um exemplo prático. Para falar mal é demorado ou é rápido? É rápido. Para criticar é demorado ou é rápido? É rápido. Para pensar mal, para maldar, isso aí, estou falando de igreja não, estou falando de trabalho, estou falando de família. É rápido. A palavra de Deus fala aqui, ó, no verso 9, José pede aos irmãos: apressa-te, traz logo meu pai. Por que ele pediu pressa aos irmãos? Por causa do pai? O pai era novo? O pai era idoso. Ele sabia que não tinha muito mais tempo de vida. Pelo jeito fala assim, ó, apressa-te, traz ele logo porque eu quero vê-lo. Quero lhe dizer, querido, se você quer superar certos limites que estão deteriorando, trazendo dificuldades à sua vida, é preciso ter pressa. É para ontem, não é para amanhã não, é para ontem o negócio. E uma das coisas que eu particularmente tenho percebido, é perceptível aqui na nossa região, a falta de pressa. Já percebeu aqui como é que tem fila aqui? Vai no banco. A fila demora. Tem uma placa lá dizendo assim, ó, 15 minutos de tolerância. 15 minutos é para você pegar a senha. Tem a fila da senha. Nós precisamos apressar, porque o tempo está correndo. O tempo está correndo. Não se adapte, não se jogue mal, não fica parado. Apressa-te para fazer o bem, para decidir aquilo que é bom. Então, nós vimos aqui hoje, meus amados, 4 coisinhas bem básicas acerca de superação de limites. Se você quer ser um vencedor como José foi. A primeira delas é que você não pode esconder as suas emoções. Segunda, montar uma estratégia de amor. Terceira, pensar no futuro. Você precisa pensar no futuro. E quarta e última, acelerar, apressar para o que é bom. Então, se você tem que estudar 12 horas para poder passar, 12 horas por dia, para passar na faculdade de medicina, começa amanhã não, começa hoje. Se tem que ligar para fazer alguma outra coisa, tem que ligar para alguém para pedir perdão, espera amanhã não, liga hoje. Não atrase aquilo que é bom. Apressa-te. Aqui José pediu a eles, pressa, vamos logo, traz o meu pai para cá, porque eu tenho que vê-lo. Então, fala para a pessoa que está ao seu lado aí, por favor, apressa-te. Se tem que voltar para a igreja, apressa-te. Se tem que voltar a ler a Bíblia, apressa-te. Se tem que voltar a orar ao Senhor como deveria, anteriormente tinha, apressa-te para o que é bom. Porque se você não se apressar, o tempo vai passar. E existem circunstâncias que são, quanto mais se atrasa, mais difíceis ficam para se resolver. Então, meus amados, vamos nos apressar para o que é bom. Não demore, mas tanto assim. Vamos fechar nossos olhos, orar ao Senhor?
Pai, nós te agradecemos porque a Tua misericórdia nos alcançou e a Tua graça e a Tua palavra nos ensina tantas coisas mediante, Senhor, o entendimento do Teu Santo Espírito. Eu te clamo, Senhor, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Eu te peço, meu Pai, especialmente para os membros da Tua casa, da Tua igreja que estão aqui hoje, que o Senhor nos dê forças para nos apressarmos para o que é bom. Senhor, nós temos tantas coisas para fazer, temos tantos compromissos para executar e a gente às vezes perde o foco, a gente às vezes perde a noção daquilo que tem que ser feito e o que não precisa ser feito. Mas a Tua palavra hoje nos ensinou que nós precisamos superar os nossos limites. Senhor, perdoa os limites daquilo que é bom que a gente tem colocado. Senhor, se nós poderíamos amar mais e não amamos, perdoa. Se poderíamos perdoar mais do que perdoamos, Senhor, perdoa. Eu te clamo, vem com a Tua graça sobre nós e nos dá forças para que possamos alcançar as nossas famílias, nosso trabalho, sermos canal de bênção, Senhor, onde formos. E, ó Senhor, abençoa também a nossa igreja, nos projetos. Dá, Senhor, condições, prosperidade a nós, para que possamos seguir em frente e sempre querendo superar os limites, não dos olhos humanos, mas do Teu olhar, na vida espiritual, na vida relacional, na vida conjugal, Senhor, aqui, dos casais da nossa igreja, das famílias da nossa igreja, dos filhos da nossa igreja. Ó Senhor, vem com a Tua graça e abençoa os Teus servos. Em nome de Jesus amado. Amém. Amém, queridos?